Estamos ao vivo aqui na live dessa sexta-feira. Eu com meu grande amigo Christian, tenho a honra de apresentar a vocês um bate-papo que a gente vai procurar ser bem informal, com algumas técnicas também, mas o objetivo aqui é que façamos uma conversa entre amigos e vocês são convidados aí de participarem conosco, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo, eu sou professor de Direito, sou advogado, sou consultor, trabalho com empreendedorismo e a minha área aqui vai ser falar do direito, né? O Christian, ele vai se apresentar para vocês, ele vai explicar um pouquinho das atividades que ele desenvolve. Isso aí, doutor Leonardo, meu grande amigo. Prazer, meu nome é Christian Morales, sou empresário, tenho empresas no segmento de finanças, segmento de varejo também, algumas coisas. O Leonardo sempre foi uma grande referência para mim, por isso que quando ele falou para participar de uma live dele, eu aceitei logo de cara. E vamos aí, vamos aí. Não sei fazer esse negócio, mas vamos aprendendo aí durante o caminho. Legal, bacana. Então, assim, como eu falei para vocês que vão assistir, o conteúdo, o roteiro é voltado para quem está começando negócios, é empreendedor, ou às vezes já até tem um negócio avançado, mas acaba se enroscando em algumas situações. Eu vou tentar trazendo aqui algumas informações relacionadas ao direito, que aí o empreendedor, que é o Christian, ele vai começar a fazer algumas indagações. E eu também, eu sou empreendedor, já tive empresa, tenho, lógico, meu negócio, mas já voltado para consultoria, e eu também tenho minhas dúvidas, né, de vendas, e o Christian trabalha muito, ele impulsionou, ele comandou e comanda equipes de vendas com vários membros, né, então ele tem essa capacidade aí de lidar com recursos humanos, com recursos financeiros, então isso também na minha área traz uma série de dúvidas, então quem é da área do direito, quem às vezes é acadêmico, quem já é advogado, e precisa entender esse ramo, o Christian ele vai trazer essa visão simplificada para a gente, eu também espero fazer o inverso, né? Trazer uma versão simplificada do direito para quem tem essas necessidades diárias aí de quem é empreendedor. O Christian ele fez uma sugestão que é bem interessante para quem está desenvolvendo empreendimento, que é falar de direito do consumidor, né? Questões relacionadas a consumo. E aí eu jogo para o Christian aí o que ele tem de curiosidade, dúvida, situações que ele já vivenciou que ele queria entender. Na verdade, a gente até sugere direitos e deveres do consumidor, Oh, né? eu Porque gosto disso, viu, Cris? quando falamos só, na minha opinião, quando nós falamos sobre direito do consumidor, parece que o consumidor é Deus. O consumidor está acima de tudo e de todos. O consumidor não tem obrigação nenhuma a não ser de comprar, pagar e reclamar posteriormente. E, claro, tudo tem um lado, né, um lado do consumidor e um lado do vendedor. E nós sempre enfrentamos e sempre vamos enfrentar aquela questão, né? O cliente acha que só porque está pagando pode fazer e falar o que bem entender, né? E sabemos que não é bem assim. Então foi isso aí que eu sugeri, né? Os direitos e deveres do consumidor. Acho que o dever principal do consumidor, se não for aquele consumidor de varejo, né? Que só compra, paga no caixa e vai embora. Se for um consumidor que contrata um serviço, que contrata uma prestação, uma consultoria, na minha opinião, o dever principal do consumidor é ler o contrato, né? Que a grande maioria não faz isso. E aí eu queria, doutor Leonardo, que você me explicasse por que o Bom, cliente nunca quer ler o contrato. tá, mas primeiro não precisa me chamar de doutor, né? Nós estamos aqui entre amigos. Eu tenho um pouco do meu formalismo por trabalhar com isso, mas a ideia é ser um canal informal, a gente ter conversa mais livre, tá? Então fique à vontade, não precisa ficar chamando de doutor, até porque nós somos amigos, fica até estranho, né? Mas fica tranquilo, tá? O que Nunca te chamei acontece de é o Leonardo, seguinte, de doutor, né? então, fica estranho. Não tem problema, eu não tenho esses formalismos comigo, né? Até com as relações com os meus clientes eu brinco, né? Eu falo, se chamar de doutor vai ficar mais caro, né? Porque eu gosto de estar próximo, né? Uma relação mais próxima, não precisa ter essa hierarquia, essa coisa que eu acho que não é necessária para mim. A ideia do Christian, eu adoro essa entrada, e não foi combinado, tá, pessoal? Pode parecer que foi combinado. Eu penso muito nisso e eu até queria ter falado disso sem ter combinado com ele, parece que foi até legal.
Eu dei um curso esses dias e eu comentei que nas faculdades de Direito, um erro muito grave na minha concepção é justamente trabalhar o direito do consumidor pensando só no consumidor. É claro, o direito é do consumidor, então a ideia é o consumidor ele ter uma relação central. Mas o que eu vejo é que muitos profissionais do direito, inclusive, eles são especializados em defenderem consumidores. Então cria-se uma questão, e desde do aspecto de marketing que vem surgindo, e ainda se tem essa ideia, que o cliente sempre tem razão. Né? Então tem essa discussão. O cliente sempre tem razão. E o Christian tocou nesse assunto que eu acho muito positivo. Eu digo o seguinte: nem sempre o cliente tem razão. Né? Então, às vezes, você mina o seu negócio por encarar essa máxima como verdadeira. E ela não é verdadeira. Porque o que acontece? Existem muitas empresas que têm práticas tanto enganosas quanto abusivas. Isso daí eu tenho total ciência e eu não sou defensor de empresa que age de má fé. Mas, do outro lado, também tem uma pessoa que, às vezes, age de má fé. Então, aqui eu vou contar duas situações, né? Eu vou voltar assim, antes de eu ser advogado, né? Eu trabalhei numa pizzaria do meu tio, o Christian conhece, e eu lembro muito bem que tinha um cliente que ele comprava pizza, ele comia 7 pedaços e ele ligava para a gente avisando: olha, a pizza veio queimada. E eu fazia a retirada da pizza, eu acompanhava a confecção da pizza. E eu chegava para retirar, ele passava a pizza na frigideira para queimar a pizza. Então você percebia que aquilo foi uma obra dele para justamente ter uma pizza de volta, né? Então, ou seja, ele comia 7 pedaços e reclamava de um, alegando que tinha sido queimado. Para a gente não arrumar confusão, aquela questão, o negócio iniciando, a gente entregava para ele, mas ele nunca estava satisfeito, né? Então, ou seja, essa relação com ele nunca terminava. Então, em um certo momento, o empreendedor ele precisa ter esse cuidado, porque o Christian tocou num ponto muito importante. O cliente tem direito, mas ele também tem deveres. E isso está especificado no Código de Defesa do Consumidor. O consumidor ele tem o dever de conhecer as regras contratuais, ele tem que saber o negócio que ele está se relacionando, ele tem que saber as condições, ele tem que saber as características do produto, logicamente que também vem o dever do fabricante, do vendedor, de informar essas características de maneira ostensiva, que sejam claras, para que esse consumidor também não seja levado ao erro nessa aquisição. Mas é dever do consumidor ser esclarecido. Então a gente também não pode colocar todo o consumidor como um sujeito que é um coitado, que não sabe de nada, que está sendo enganado a todo momento, que não é verdade, tá? Então a gente tem que quebrar um pouquinho esse mito e eu concordo amplamente com o Cristo, tá? Então, só para fechar aqui, para não ficar muito extensivo, você que é empreendedor, saiba sim respeitar os direitos do consumidor, mas saiba também ter uma leitura, porque às vezes nesse negócio do cliente sempre tem razão, eu digo o seguinte: o bom cliente, tudo bem, agora um mau cliente, ele pode levar um prejuízo para o seu empreendimento, justamente por ele usar das suas condições de maneira indevida. Perfeito, perfeito. Era essa uma dúvida que eu tinha, porque eu segui, hoje eu sou sócio fundador do Consórcio Nacional Mônaco, é uma administradora de consórcio autorizada pelo Banco Central. Nós também trabalhamos com vendas de consórcios contemplados, né, já contemplados. E outros negócios que eu tenho é uma cachaçaria, chama Cachaçaria São Paulo, é uma loja online de cachaças. E eu tenho a Brasília Corporate também, que é uma intermediadora de negócios, onde o nosso foco são commodities. Só que commodities, frutas, legumes, esse é o nosso foco, tá? E engraçado que tanto a parte de intermediação de commodities quanto a cachaçaria, nós não temos um certo problema com o consumidor. Porque, um exemplo, se eu vendo uma cachaça, sei lá, uma Weber House, por exemplo, que é do Rio Grande do Sul, se o cliente não gostar da cachaça, ele em nenhum momento vai lá na Weber House processar ou vai reclamar com a Weber House, nada disso. E nem comigo. Agora, se eu atrasar um dia a entrega dele, do prazo combinado, ele já abre uma reclamação. Do Reclame Aqui, nos órgãos, né, nos sites, né, de reclamação, além do Google e tudo mais. Ok, também, é direito dele. Isso Agora, você está quando falando do você é varejo, né? isso, do varejo. Agora, quando você é prestador de serviço,
parece que o prestador de serviço nunca faz o trabalho completo para o cliente. Ele sempre acha uma brecha para reclamar de alguma coisa. Mesmo que ele goste do serviço, ele indique. Não vou falar que é 100% dos consumidores, né, que reclamam, mas pelo menos 70% reclamam de alguma coisa. E eu quero entender por que o consumidor acha que tem esse direito de reclamar, de questionar coisas que estão todas dentro de um contrato muito bem redigido, e acaba que a justiça fica do lado do consumidor de alguma forma. Eu não entendo isso em muitos casos mesmo. Aí eu queria que você explicasse isso. Por que até os juízes, na hora de dar um parecer, tratam já o consumidor, antes de ouvir o empreendedor, tratam o consumidor como vítima de algo Entendi. que ele nem ouviu as duas partes ainda. Por que isso Legal. acontece? Ótima pergunta também, né? O Christian hoje tá bem, Afiado, bem, afiado. bem afiado, não, mas são coisas que eu tenho certeza que quem está assistindo ou vai assistir deve se identificar, né? Principalmente quem desenvolve negócios, né? No Brasil, a gente tem o Custo Brasil, né? E o Custo Brasil ele é desenvolvido em vários ramos, né? E esse aspecto é um deles, né? Volto a afirmar, não sou contra o direito do consumidor, mas eu sou contra a utilização indevida. Inclusive, o próprio judiciário está fazendo algumas correções. A Constituição Federal, em 88, ela estabelece questões ligadas ao direito do consumidor, e isso ganha, logicamente, uma força lá no comecinho da década de 90, com a edição do Código de Defesa do Consumidor, e daí uma das políticas do Código de Defesa do Consumidor é divulgar massivamente que o consumidor tem seus direitos, tem as suas garantias, então muitas pessoas começam a conhecer os seus direitos e a usarem esse direito, o que é muito positivo. Só que a gente passa, no final, principalmente da década de 90, com o que se chama e o que se conheceu como indústria do dano moral. Então, Christian, eu acredito que você não deve ter acompanhado esse momento, mas você vai se identificar um pouco. Muitas, e até advogados fazendo isso de maneira indevida, instigando os seus clientes a processarem empresas por qualquer motivo, gerando assim indenizações altíssimas, né? Os juízes, justamente por terem no Código de Defesa do Consumidor um negócio que se chama vulnerabilidade. O que é a vulnerabilidade, né? É entender que o consumidor, isso é o código, né? Ele é desequilibrado, né? Então o consumidor ele já tem uma desvantagem, seja ela técnica, intelectual e às vezes até financeira, com relação ao produtor, ao fabricante, né? Desse produto, e daí você tem uma forma da justiça tentar equilibrar esse jogo, dando ao consumidor alguns benefícios processuais, tá? Então, por isso que os juízes têm essa tendência, amparados, é claro, no código, mas às vezes, de fato, alguns juízes avançam demais. Aí, o que aconteceu? Nessa virada de período, né, começando os anos 2000, entendeu-se que isso estava muito exagerado, né? Então, consumidores recebendo indenizações altíssimas, né, que é o que se chamava de indústria do dano moral. E aí, já caminhando para um período um pouco mais próximo do que nós estamos vivendo, os juízes começaram a coibir esse tipo de prática, né? E eu não vou entrar em nomes, né, porque é falta de ética profissional, mas eu trabalhei para algumas empresas, né, principalmente no âmbito de telefonia, âmbito de internet, TV por assinatura, bancos, né, sendo advogado dessas instituições, e eu acompanhei bem essa modificação. Então, pelo menos enquanto eu deixei de atuar nessas áreas, até mais ou menos 2011, 2012, a justiça já estava estabelecendo indenizações muito mais baixas, né? Então, às vezes, um consumidor que queria cancelar a sua linha telefônica, seu plano de internet, ou um plano de telefonia móvel, e que passava por vários e vários meses tentando cancelar, aquelas indenizações que eram altíssimas, elas passaram a ser bem módicas, né? Mas aí também eu acho que é devido a um certo equilíbrio, né? Porque a gente olha o ramo empresarial de uma forma linear. Então, eu estou citando, por exemplo, empresas de telefonia que têm uma prática muito indevida, né? Que é de abusar do seu consumidor, de enganar o seu consumidor, e esse consumidor fica ali numa situação bem desprotegida nesse cenário. E aí você aplica toda essa ideia, essa lógica, e acaba prejudicando um pequeno empreendedor,
que ele, na verdade, muitas vezes não tem essa prática, né? Então, no Brasil, me parece que é uma inversão de valores, né? As grandes corporações, elas passam ilesa dessas relações, então as indenizações nem sempre são altas, e já por pequeno consumidor, ele acaba sofrendo muito essa situação. Então, me parece que o judiciário precisa ter um equilíbrio nessa situação, porque quando nós estamos falando de um pequeno empreendedor, de uma empresa de uma capacidade mais módica, ela não tem ali com relação ao consumidor um potencial muito grande. Nós não estamos falando de uma grande corporação. Então, o judiciário precisa ter mais sensibilidade, né? Porque são os pequenos negócios que, na verdade, acabam empregando a maioria da mão de obra no nosso país e acabam alavancando a economia. Então, você acaba até criando uma reserva de mercado, né? Você mantém os grandes e elimina os pequenos, né? Porque, às vezes, um pequeno, que nem você citou, uma cachaçaria, toma uma condenação muito alta, às vezes você encerra a atividade daquela instituição. Exatamente. Às vezes também não tem o bom senso de entender o lado do empreendedor, né? Eu acho que o que falta hoje é uma educação do consumidor, uma educação maior do consumidor. Por exemplo, você pega países da Europa, você pega os Estados Unidos, você pega até países comunistas como a China. Você não vê consumidor reclamando à torta direita de qualquer coisa, né? Você não vê um site, por exemplo, chamado Reclame Aqui, em alta, em países como a Áustria, a Suíça, a Alemanha, Estados Unidos. Você não vê sites desse tipo nesses países. Por que que no Brasil existe ainda essa cultura da vitimização? Eu nunca, não, é isso que eu queria entender também. Por que que um Eu, site chamado Reclame Aqui funciona muito bem? Acho que isso é cultural, claro, mas o site Reclame Aqui funciona muito bem aqui no Brasil, e tem um site chamado Elogia Aqui, que não tem 1% dos acessos do Reclame Aqui, né? Isso daí talvez seja uma mão aberta que o judiciário deixou para proliferar essa cultura da vitimização dos consumidores. interessante. É uma reflexão bem complexa. Eu Estou até entendo, assim, fazendo para bonito só responder. porque é com você, viu? Não, fica à vontade. O que acontece, Christian, eu entendo, assim, a sua indignação, né? Vou ser sincero que eu também conhecia pouco esse site que você mencionou, vou acompanhar o trabalho, eu acho que é interessante essa questão positiva, né? Então, ou seja, você positivar um negócio, isso vem até da prática do marketing. A gente estuda marketing, a gente percebe que o consumidor que vai elogiar o produto ou o serviço, ele é uma fatia muito pequena, mas também quando você consegue chegar a esse ponto de ter consumidores fiéis que defendem a marca, você entra num patamar tranquilo, justamente porque ele é que vai combater nas redes sociais, nas mídias, aquelas pessoas que defendem ideias contrárias, né? Então você ganhou ali, na verdade, um defensor. Mas é difícil, né? Você conseguir esse tipo de situação. Na verdade, você consegue mais o que vai te atacar, né? O hater, aquela pessoa que às vezes nunca comprou o seu produto, né? Ele nunca comprou, mas por não gostar da sua pessoa, por não gostar da sua postura, ele já é como eu posso dizer, um sujeito que está ali atacando. Mas nessa condição, o que eu entendo é justamente isso, né? Nós entramos no final da década de 90, começo da década, final da década de 80, começo da década de 90, com essa ideia de consumo. Então, a cultura do consumo protegida em lei no Brasil, em tese, ela é nova, né? A gente tem aí praticamente 30 anos. Então, o consumidor ele está ganhando esse amadurecimento. Me parece uma coisa um pouco ruim no nosso país. É claro que o Brasil ele é muito grande, existem pessoas de todos os níveis culturais e é preciso difundir a cultura, mas também há uma forma de você enxergar as pessoas de uma maneira muito reduzida, muito diminuída. Ah, o fulano é muito coitadinho, ele não consegue fazer nada sozinho, ele precisa de um amparo, ele precisa de uma proteção, e isso eu também acho um pouco penoso, porque de fato, às vezes a proteção era necessária, mas essa condição de sempre necessitar, de ajudar, de amparar, muitas vezes você cria dentro daquela relação algo não tão saudável, não tão natural. A intervenção do Estado nessa relação a todo momento, em a todas as circunstâncias, ela acaba gerando algo artificial que tende a penalizar alguns
alguns envolvidos. E muitas vezes o próprio consumidor ele é penalizado. Aí você fala, como que o consumidor é penalizado pelo direito do consumidor? Você está louco? Certamente eu vou ser muito criticado, porque você tem um custo muito elevado. Como eu trabalho com empresas, como eu passei muitos anos da minha vida lidando com esse segmento, o custo para se você administrar essas relações acaba sendo muito alto. E para quem que a empresa repassa esse custo, né, de ter advogados, de ter departamentos de marketing visualizando essas condições, para quem que vai esse custo, Christian? É sempre, assim, a gente não fala que é um custo do empresário, porque a gente sempre tenta voltar de alguma forma para o consumidor, né? A venda dos produtos. Mas não tem como, né? Porque o que acontece? O empresário, antes dele estabelecer o lucro, né? Isso daí é uma questão elementar, eu não sou especialista em economia, mas o mínimo que eu sei é você tem que fazer o cálculo tributário e o cálculo de custo que você tem, né? Antes de você estabelecer um lucro. Travou. Acho que agora voltou, né? Voltou. Só voltou a sua voz. Volta aqui. Foi? Agora foi. Não, travou de novo. Acho que agora voltou, hein? Voltou. Restabeleceu? Tava Pronto. tomando água aqui. Tava tomando água. Então, o que acontece é justamente isso, né? Você tem um custo para manter toda a operação, e às vezes essa questão cultural de se estabelecer uma série de direitos que tem logicamente seu aspecto positivo, é preciso conscientizar, é preciso coibir práticas indevidas das empresas. Vou até, para a galera não achar que eu só falo mal e tal, eu vou trazer algumas práticas que são abusivas, mas é preciso também conscientizar, e o consumidor precisa ter essa visão, que quando você tem um excesso de direitos, quando você tem um excesso de burocratização, essa burocratização ela vai se reverter contra o mais fraco. E muitas vezes o mais fraco financeiramente, se for o consumidor, é ele que vai pagar por toda essa judicialização. Isso vai voltar contra ele no final. Por isso que às vezes você vê, mas tem produto que tá muito caro, esse produto não é tão caro. Por que ele ficou caro? Porque aconteceu desse empreendimento ter elevado o seu custo para manter aquela situação, seja por aspecto inflacionário, seja por aspecto do dólar, que às vezes você tem a variação, e inclusive também os gastos inerentes a tributos, que é importante que o consumidor tenha essa conscientização, né? Saber cobrar também o poder público, porque às vezes me parece que nós ficamos num jogo que só tem dois players, né? Que é o consumidor e a empresa ali, né? Mas só que a gente tem ali um sujeito muito ativo nessas relações, que é a administração pública, seja uma prefeitura, seja o governo do estado, seja a União, que interfere demais nessas relações, seja tributando, seja dificultando o acesso de novos negócios, né? Então, por exemplo, você pega um setor bancário, o setor bancário hoje ele está ganhando aí novos investidores, né? Então, às vezes você tem bancos virtuais, isso é positivo, mas a gente passou por muitos anos com poucas empresas do segmento, assim como no setor Poucas aéreo, opções, né? poucas opções, exatamente. Então, isso é algo que tem que ser debatido. E todas as vezes que eu vou debater esse tipo de assunto, me parece que eu sou meio sufocado, né? As pessoas, não entra nesse detalhe, não fala sobre isso.
é importante, né? Então você precisa ter uma diversificação de oferta de produtos para que o consumidor ele cresça e possa escolher. Então, respondendo a sua pergunta, né? Por que no Brasil cria-se essa cultura? É porque o Brasil tem essa dificuldade, né? Você tem a dificuldade de acesso no mercado. Então, quando de repente uma pessoa quer investir num determinado segmento, ela precisa ter muita grana, dependendo do segmento que ela vai entrar. Muitas vezes é um setor altamente regulado, que dificulta o acesso de novas pessoas, e nesses setores você geralmente vai ter práticas abusivas em excesso. E aí o judiciário, às vezes, ele até, em algumas situações, pega pesado, em outras situações você não tem essa contraprestação, e o consumidor só se sente insatisfeito, pensando que, mas então as empresas são ruins, as empresas agem de maneira indevida, né? Mas porque a gente está analisando um setor que é regulado, por exemplo, telecomunicações, isso é um bom exemplo, é um setor que o Estado, apesar de ter passado o controle para a iniciativa privada, ele mantém a sua agência reguladora, e por vezes a Anatel, ela ao invés de fazer o papel de intermediar em favor do consumidor, ela também faz um pouco de vista grossa nesse sentido, né? Estou até sendo bem polêmico, e aí você cria essa sensação que toda empresa é ruim, que é um mito que precisa ser acabado, né? As empresas, elas movem o nosso país, e principalmente os pequenos empreendedores. Então, quando você fala mal de uma empresa, de um pequeno empreendedor, você está colocando em risco toda a economia do nosso país. Porque aí, se não tem empresa, se você não tem um empreendedor igual a você, não é a prefeitura que vai conseguir desenvolver um negócio, não é o Estado e não é a União, tá? O Estado não gera riqueza sozinho, muito pelo contrário, ele precisa das empresas, tá? Então essa relação precisa ser melhor esclarecida, as pessoas precisam entender o papel do Estado, o peso que o Estado tem nos pequenos e até nos grandes negócios, né? Que é que o grande ele consegue se manter um pouco melhor, né? Justamente dificultando. E aí o consumidor é prejudicado, mas não é por conta só da empresa, né? Mas é por conta do papel da prefeitura, né? Você pega fiscais de prefeitura em aspecto de vigilância sanitária, é lógico, tem padarias, tem mercados que abusam, né, que desligam o freezer, vendem produtos estragados, né, então isso é um desserviço à população, mas a gente sabe que tem muitas vigilâncias aí que criam mecanismos de até corrupção, né, justamente para ganhar ali por conta de pequenos detalhes, né, então precisa se equilibrar esse jogo. Sim, legal. Uma coisa que nós começamos a fazer só no consórcio, né? Tanto no contemplado quanto no consórcio normal. Nós começamos a fazer uma pré-análise do cliente. E como é um trabalho de prestação de serviço, né? É um comércio de cotas de consórcio, é uma prestação de serviço. E hoje nós temos algo em torno de 200 representantes, nós temos uma cadeia comercial completa, né? Além da cadeia administrativa. Nós paramos de aceitar, é uma forma meio chula de falar, mas nós paramos de aceitar qualquer cliente. Antes de entrar no nosso negócio, nós analisamos o perfil do cliente, basicamente o perfil financeiro, né? Porque a gente percebeu que os problemas só acontecem quando é afetado o bolso do cliente, né? Ele não está pouco se importando com o produto em si, ele pouco se importa com sentimentos, enfim, afetou o bolso, afetou o lado financeiro, nós criamos um problema para nós, né? Então, paramos de aceitar, de admitir qualquer cliente, um cliente que talvez não tenha o perfil financeiro ideal para a compra de um produto nosso. Nós paramos de aceitar um cliente que talvez não tenha uma vida, uma condição financeira regrada como é necessário para você comprar um consórcio, né? E percebemos que caiu 70%, 80% as reclamações. E como a maioria dos nossos clientes chegam através de indicações, a gente percebeu também que quando a gente atende um perfil certo de um determinado cliente, né, um perfil determinado de um certo Acho que está cliente, na cortando, verdade, Christian. Christian? a sua tela congelou. Voltou? Tá Acho que a normal? sua internet está oscilando um pouco. A minha tá normal aqui. Christian?
Foi? Voltou? Agora voltou e parou numa parte bem interessante, que você estava falando que vocês começaram a filtrar, né? Agora caiu, acho. Voltou aí e Voltou? a live continua, mas continua do jeito que parou. Então, você parou numa parte interessante que você estava falando que vocês estão filtrando, né, o consumidor, cliente de vocês, justamente por uma questão de uma operação saudável, né? Então, vocês fazem uma análise na ficha e aí a relação se cortou aqui. Se você puder só concluir, fica legal. Manda aí, o que acontece, Sim. que vocês fazem? É assim, o que a gente pensou, né, em resumo? Hoje, se nós aceitarmos qualquer cliente, um cliente que não tem uma vida financeira regrada, um cliente que não tem um perfil financeiro para arcar com o custo da parcela sem comprometer a vida financeira dele, né, o orçamento mensal dele, se nós atendermos a todos, nós geramos problemas para nós futuramente. Processos, né? Quando nós gastamos com processos e quando a culpa não é nossa e nós ganhamos o processo, nós acabamos ali com o vínculo de um cliente que possivelmente se tornaria nosso cliente no perfil adequado futuramente e seria um indicador de negócios. Então, hoje, a gente trabalha muito com indicação. Nós não formamos uma carteira de clientes, nós formamos uma carteira de indicadores de negócio, né? É atender aquela frasezinha do saco de pão, né? Atender bem para atender sempre. É isso que a gente coloca em prática, não é só colocar num papel de saco de pão, é colocar isso na prática. Então, quando a gente passou a selecionar o nosso público, a escolher o nosso público da forma que tem que ser escolhida, né, para a cota de consórcio, para a venda de consórcio, a gente percebeu que as indicações que vieram através desses clientes eram indicações dentro do perfil que ele já tinha. Então, as nossas reclamações caíram 70%, os nossos custos com advogados caíram também, claro, 70%. Processos não temos mais. Inadimplência também caiu muito, a parte de inadimplência. É uma forma de se trabalhar a venda de consórcio que a maioria não faz. A maioria vende goela abaixo, se for necessário, promete contemplação. A gente sabe que tem alguns pilantras, alguns picaretas no mercado, né? E percebemos que podemos ter o mesmo volume de vendas sem precisar inventar história nenhuma, porque o consórcio não é história, é sorteio e lance, não tem meio termo, né? Travou aí, Léo? Léo? Oi? Tá cortando um Voltou? pouquinho. Agora eu não sei se é a minha internet, se é a sua. Aí eu até passei agora para. Tirei aqui da. É que eu fui falar das telefonias, né? Acho que eu tô sendo boicotado aqui. Eu acho que a sua, quando cortou a tela, cortou a sua. Ah, tá. Então, quando terminar a gravação, a gente vai ver, né, como é que ficou, claro. Depois a gente refaz essas partes que ficaram picadas, aí se for o caso. E eu gostei dessa parte final, né? A gente já deu meia hora de live. Eu acho que já surgiram alguns temas para a gente trabalhar futuramente, né? Que é a Sim. questão de como organizar internamente uma equipe de vendas, como criar essa relação com o cliente, o que estabelecer nesse aspecto de filtro de cliente, o quão positivo isso é para o empreendedor, né, ele saber selecionar se vai atender um determinado cliente. Eu acho isso interessante, né, porque quando a gente abre um negócio, a gente fala, não, eu estou aberto para todo mundo, eu quero atender todo mundo, eu quero ser legal, eu quero ser bacana, e às É vezes aí que isso chegam pode os te problemas. prejudicar. Então, saber Exatamente. escolher, saber filtrar, e isso são tabus, né? A gente vai sofrer muitas revoltas das pessoas, porque certamente elas vão criticar como é que você pode selecionar o cliente, tem que atender todo mundo, tem que receber todo Sim. mundo. Então, criou-se essa questão de não fazer distinção entre pessoas, né? Mas
por que os bancos, eles sempre se mantiveram saudáveis, né? É claro que você tem bancos que quebram, né, entram em liquidação, mas isso é quando eles acabam gerando operações alavancadas, operações indevidas. Mas por que um banco, geralmente, ele se mantém estável? Existem vários fatores, desde da relação com o Estado, uma questão, enfim. Mas é porque o banco sabe selecionar o seu cliente, e um cliente que para o banco é ruim, ele acaba criando naquela operação um custo elevado para aquele próprio cliente. Então, você vai fazer um empréstimo, aquele cliente ele é negativado, então os juros que aquele cliente paga é geralmente mais alto. Então, o que esse banco está fazendo? Ele está fazendo uma distinção entre clientes. Então, o risco do negócio para aquele banco, ele é muito baixo, né? E, às vezes, o empreendedor, ele não consegue mensurar o risco que ele tem numa operação. E ele acaba aceitando todo tipo de cliente, e aí, às vezes, um mau cliente acaba colocando em risco toda uma cadeia. E, às vezes, você gosta daquela loja, às vezes você gosta daquele produto, às vezes você gosta daquele negócio, e você perde, você fala, nossa, fechou, né? Mas por que fechou? Porque às vezes um mau cliente fez negócio, aquele gestor não fez uma avaliação de riscos, ele acabou aceitando aquele contrato e isso colocou em risco toda uma cadeia, né? Então essas são coisas que precisam ser faladas. Sim, exatamente. Tem formas de se escolher o cliente, né? A forma que nós usamos é na prospecção. Nós não prospectamos em lugares onde temos concorrentes como Caixa Econômica, por exemplo, que é um consórcio que é para tudo e para todos, né? Taxas baixas, atende qualquer um, enfim, não é o nosso público. Porém, o nosso preço, o nosso custo final é competitivo, né? E então, na nossa prospecção, nós já fazemos essa diferenciação de perfis de cliente. Outra forma é fazer uma análise de crédito prévia, né? Fazer uma análise financeira regressa do cliente. Tem algumas empresas, não falando de consórcio, mas falando de produtos em geral. Vamos pegar dois exemplos aqui. Quem você acha que tem mais reclamações? A Mercedes-Benz ou a Fiat? Eu imagino que seja a Fiat. É um carro, porque tem o Uno, né? Eles têm o Fiat Uno lá, o Fiat Palio, tal. São carros bons para rodar, né? Para quem gosta desse tipo de carro. Só que é um carro para atender determinadas classes, né? Determinados perfis de cliente. E normalmente esse perfil, se ele levar algum prejuízo que seja, ele já abre um processo, ele já abre uma reclamação, ele já tem direito sobre tudo. Eu não estou criticando as classes mais baixas, não é isso, né? Tá Até porque eu cortando. vim delas. Tá cortando? Tá. Voltou? Voltou? Agora voltou. Eu não estou fazendo uma crítica às classes mais baixas, até porque eu vim delas e você sabe disso. Já cheguei a ter dias em casa que eu já não tinha luz em casa há uma semana. Que a antiga Eletropaulo tinha cortado, que eu não tinha dinheiro para comprar luz. Meu almoço e minha janta era feijão com orégano, que era o que eu tinha, né? É. Só que, pode falar. Não, o que aqui a gente não está fazendo é uma distinção entre o consumidor pelo aspecto Exatamente, aquisitivo, né? Existem pessoas que, por exatamente. exemplo, o Silvio Santos é um exemplo que ele fala que ele prefere trabalhar com o consumidor de uma classe mais baixa, porque para ele é um consumidor muito fiel, né? E eu concordo, né? Não é o aspecto do poder aquisitivo, né? Às vezes você tem um Exatamente. cliente que tem muito recurso financeiro, mas a índole daquela pessoa é tão ruim que ele tenta minar o seu negócio. E às vezes você tem um cliente que tem um Exatamente. baixo poder financeiro, mas ele é uma pessoa de boa fé e ele vai ajudar o seu negócio a prosperar. Eu não sou especialista, tá, em automóveis, assim, para fazer essa relação, mas talvez o aspecto da Fiat que você falou, né, que tem mais reclamações do que a Mercedes, também vem ao encontro da forma como o próprio negócio é moldado. Então, às vezes, eles também criam ali uma relação de fazer uma venda em massa,
consequentemente o produto pode apresentar mais defeitos, isso também tende a aumentar um pouco mais as reclamações. Ou às vezes fazer uma análise de acordo com o perfil de quem está consumindo. Então, não é uma crítica ao consumidor. Isso, então continua, manda aí. Nem sempre o volume é vantajoso. Nem sempre o volume é vantajoso. Às vezes você tem que elevar um pouco seus preços para elevar a qualidade, para eliminar riscos, né? Quando você atende um público de uma certa capacidade financeira, né, X, porém, com os seus preços adequados à qualidade que esse público pede, reclamação você nunca terá. A Mercedes, por exemplo, hoje você pega... Não falando de Mercedes, vamos falar de outro carro. Vamos falar da Toyota, algo mais acessível, né? Pega uma Toyota Hilux, um exemplo, e pega uma Chevrolet S10. Hilux, 257 mil. S10, por 180 você compra. A S10, se chegar a 130, 150 mil quilômetros rodados, já começa a dar dor de cabeça. Hoje você encontra nos sites Web Motors, por exemplo, Hilux sendo vendida com 400 mil rodados. E sem um barulho que seja. Ambos tem diesel. Mercado, né? Ambos a diesel. Né? Então, assim, o que a Toyota faz? Ela eleva os preços, mas eleva a qualidade. Então, e você acha o público... Hoje eu trabalho com abacaxi, com cebola, com batata. Você encontra aqueles fazendeiros que só andam de Hilux, né? E os caras trocam de Hilux todo ano. E por que eles são fiéis a Hilux? Porque a Hilux durante o ano não dão dor de cabeça. E esse é um público que certamente já teve uma S10, já teve uma Ranger, por exemplo, que eu sou fã da Ranger, mas já teve outros carros que já deram dor de cabeça todo ano. E se os caras estão dando de Hilux todo ano, e todo ano trocam, é porque sentem a confiança na marca, no carro, mesmo o preço sendo um pouco elevado. Então, se você eleva o seu preço, mas você transmite confiança, qualidade, qualidade superior ao mercado, você consegue atender o público com a qualidade maior e você consegue evitar reclamações, evitar custos operacionais, né, com o jurídico, que vão encarecer mais só pelo fato do custo, mas não pela qualidade. Né? Então, é muito mais inteligente você fazer um produto para um perfil específico. O Silvio Santos atende um determinado público, ok, mas ele oferece exatamente o que aquele público procura. Né? Ele não oferece nada mais do que isso. Por isso que ele tem sucesso, não é? Você tem que oferecer o que o seu público procura. Essa é a minha opinião. Travou de novo? Acho que tá cortando aqui de novo. Christian? Falei para você não reclamar das empresas. Voltou? Christian? Oi? Tá cortando. Voltou? Não. Christian? Oi? Agora voltou. Tá oscilando, eu não sei exatamente se é a minha, se é a sua internet, mas de qualquer forma ficou um pouco ruim. Mas assim, eu acho que desse bate-papo nosso, nós temos aí um bom material para explorar, né? E eu gostei desse caminho final, que é justamente esse equilíbrio, né? Porque às vezes um recorte indevido, algumas pessoas vão imaginar que a gente só criticou, que a gente falou mal de determinada classe, de determinada situação, que vai ser uma análise totalmente indevida, né? Porque na verdade, como a gente acho que conclui aqui, o consumidor não importa o nível do poder aquisitivo dele, né? O que ele precisa, o consumidor, é ter boa fé, ser exigente sim, conhecer os seus direitos, saber cobrar da empresa, para que a empresa preste um bom serviço, isso vai ser positivo para o mercado, mas que ele tenha boa fé, que ele também não se use indevidamente dos seus direitos para prejudicar o negócio. Consequentemente, isso vai levar ao custo, isso vai ser repassado para toda a cadeia, então é importante estabelecer. A empresa, por sua vez, ela precisa entender que as práticas de boa-fé, essa relação humanizada com o consumidor, tende a trazer também benefícios, e também saber selecionar os seus consumidores, os seus clientes,
que ele possa seguramente apresentar também um bom serviço. E isso vai agregar muito em relação à marca, à fidelidade e uma série de circunstâncias, né? Então é claro que cada empreendedor aqui precisa enxergar onde ele está, fazer uma análise de mercado, né? Para saber se é melhor vender em quantidade ou se é melhor vender em qualidade, mas isso são coisas que a gente pode bater num papo em próximos episódios, mas fica essa reflexão, tá? Eu acho que essa é a minha parte aqui. Não sei se o Christian quer fazer alguma consideração final. Não, falou tudo. Falou tudo. Não sei se está travando aí meu áudio, seu vídeo está travando. Agora tá indo bem. Agora tá Tá indo indo bem. bem? Então tá. É o que eu penso. Tem público, Léo? Voltou? Voltou, faz uma consideração final, a gente encerra, ficou um pouco travado. Vamos ver se a gente usa algum outro sistema para fazer essa live Não. com a galera, mas manda Tá, aí. vamos lá. O que eu penso é que tem público e tem empresa para atender a todos e a tudo e todos, né? Eu acho que quando você é empreendedor, você já tem que abrir um negócio já escolhendo um determinado público. Você não pode querer atender a todos, fazendo uma pequena comparação. Paris 6 com um Boteco da Sé que vende coxinha e Coca S. Nada contra o Paris 6, mas eu não gosto. Eu prefiro o Boteco da Sé comendo coxinha e tomando Coca S, com gelo e limão, né? Esse é o tipo de produto, tipo de local que eu gosto de frequentar, né? Agora, tem gente que só gosta de comer no Paris 6, nunca sentaria no boteco da Sé para comer coxinha tomando Coca S. Então, quando você entra num negócio, quando você vai abrir um negócio, você tem que escolher o seu público. Porque quando você escolhe o seu público, certamente você vai ter clientes para esse público. Não vai ter sombra, não precisa ter sombra de dúvida disso, né? Quando você for abrir um negócio, abra já escolhendo um público, escolhendo a qualidade que você vai ter. Atendimento tem que ser ímpar em qualquer negócio, qualquer classe, em qualquer segmento, não importa. Atendimento tem que ser ímpar. Não pode haver resquícios de má qualidade no atendimento. Mas precisa sim escolher um público e trabalhar os produtos para este público, que assim você evita problema. É a minha opinião. Show. Gostei bastante. Como eu falei, eu vou depois você também, a gente vai ver como é que ficou a qualidade do vídeo, né, para saber se tá bacana, se perdeu muita coisa. A gente, se for alguns trechos, a gente, se for o caso, refaz. Senão a gente deixa vocês aí também curiosos para uma próxima live, que vocês também mandem perguntas, interajam com os nossos canais. A gente sempre vai deixar aqui os links, né, para as minhas redes, para as redes do Christian, né, dos empreendimentos que ele tem, para que vocês possam acompanhar melhor os nossos trabalhos que nós vamos desenvolver. Legal, pessoal? Eu vou então encerrar por aqui. Eu não sei se o Christian está com internet, que ele está travado aí. Mas, de qualquer forma, um grande Travou sua abraço, eu tela também, mas agradeço estou aí. ouvindo tudo. Travou a sua tela também, mas o áudio estava bom. Entendi. Então, manda um abraço, pessoal, para a gente encerrar. É isso aí. Espero que tenham gostado. Me perdoe o meu jeito meio simplão de falar, mas eu sou assim mesmo, sou transparente, sou direto e o que eu puder agregar em alguma coisa aí, podem contar comigo, podem mandar mensagem, pergunta, à vontade. Tá bom? Legal, Christian. Um abraço, É pessoal. isso aí. Forte abraço. Valeu.